Fala aí galera, eu sou o TI. Oi! Sim, meus amigos, estou aqui para falar sobre o deck de Plunder Patrol. Vamos mais uma vez embarcar na série de apresentando o deck. Se você não está ligado nessa playlist aqui em cima, onde eu apresento alguns decks de maneira porca, para você poder simplesmente saber que ele existe e continuar sabendo o que você sabe hoje sobre o deck, que é absolutamente nada. Sim, hoje a gente vai falar sobre o deck de Plunder, porque como eu fiz no meu vídeo falando sobre os acontecimentos do YCS desse fim de semana, né, o YCS Lima, no Peru, o Plunder fez top 8, e não foi top 8 na mão de um jogador qualquer, foi top 8 na mão do Mix Michel Veríssimo. Se você não viu o profile dele, dá uma olhada no profile dele aqui em cima, no canal da Já Era a Hora, pra você poder ver como que o Mix jogou. Mas eu vou te mostrar aqui, pelo menos, a decklist, né? Então, vamos aproveitar esse contexto do momento atual do metagame, que teve aí decks que se provaram ter alguma chance relevante no competitivo, fazendo top, chegando longe no top, né? Na mão de jogadores competentes. Um deles é o Plunder, que não chegou aí por acaso, diferente de antes. Por exemplo, teve coisa nova pra esse torneio, que é o Jordi, é o Ninho, o Synchro Pêndulo na coleção de Photon Hypernova, o Synchro de Terra, o Synchro Terrestre, o Barco Terrestre. É isso mesmo, eu dei uma comentada sobre ele que vocês podem me acompanhar falando aqui em cima também. E essa carta é uma maravilha. Eu quero usar como base a decklist do Mix, né, que era um Plunder Runic, tá? Então a gente vai tentar entender um pouco das dinâmicas do Plunder, mas principalmente com o Runic, que é o deck competitivo do Plunder, certo? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então, eu tenho que trocar a tela, né, porque tá, parece que tá com o bagulho de Praça do Caribe ali, né, espero que não me dê copyright essa porra. Muito bem, então aqui na tela tá a decklist, a exata decklist que o Mix Michel Veríssimo usou pra topar o ICS com o Plunder Patrol, né, então vamos tentar entender algumas coisas, certo? Se você vem do Master Duel, você já sabe o que os Runic fazem. Se você já tá no TCG, você sabe o que os Runic fazem. Mas vamos tentar passar um pouquinho por cima sem deixar muito maçante, sem arrastar um pouco. Eu vou tentar fazer isso, mas eu não vou conseguir. Enfim, então os Plunder, né, são esses bichinhos aqui de main deck, e eles têm um grande foco, como todo deck do Yu-Gi-Oh!, invocar o extra deck dele, certo? Só que a forma com que você chega lá é que é a parte peculiar do deck. Então, todos eles são nível água, Fiend e nível 4, certo? Água, Fiend e nível 4. Todos eles são dessa forma. Mentira, porque esse menino aqui é Fiend também. Tá bom, ele é um pássaro do capeta. Beleza, todos eles têm essas características. Alguns Thunder, alguns não Thunder. E aí ele vem com muitas cores no extra deck dele, porque ele tem um Plunder de fusão, um Plunder Exceed, um Plunder Synchro, um Plunder Synchro Pêndulo e um Link. Isso porque ele foi o primeiro deck lançado, pensado especificamente para a nova Master Rule. A Master Rule em que não precisava mais ter monstros apontando, né? Ter Link apontando para mim Monster Hunter para você poder invocar. Você poderia invocar livremente, que é aquela Master Rule de abril de 2020. O Plunder é da coleção de fevereiro de 2020. Então ele foi lançado já pensando nisso, entende? Beleza, esses são os Plunder Patrol. Bom, daí a gente chega aqui em algumas características, qualidades. Falando em objetivo de deck, o objetivo dele é o seguinte: a forma com que você faz os summons não é uma coisa tão... as coisas que você faz os summons no early game não é uma coisa tão vasta, tá ligado? Não é uma coisa tão abundante. E ele não tem one card play, basicamente. Pelo menos não um one card play competente, tá? Ele acaba sendo um deck de combo no sentido de combinação de cartas. Apesar de ter um estilo mid-range de deck, ele tem uma vibe de combo por precisar de combinação de cartas para construir a play dele, certo? Vamos tentar entender um pouquinho então. O principal monstro do deck é o menininho aqui, né, do extra deck pelo menos. É esse Link, que é o Blackbeard, e eu vou começar falando dele porque é a partir daí que a gente denomina a relevância das cartas no deck. Primeiro, ele é feito com 2 monstros, incluindo um Plunder Patrol. Então metade dele pode ser qualquer outro bicho. Tanto que o vagabundo usava Brave Token no Plunder, ou você pode usar os Runic, porque os Runic conseguem fazer summon de qualquer bicho. Então qualquer uma Hugging, qualquer um Gary aqui, com outro Plunder do lado, vira o Link. E ele é importantíssimo. Por quê? Ele tem um efeito Quick, você pode escolher um Effect monstro que você controla. E aí você vai fazer Special Summon de um Plunder monstro do teu extra deck com o mesmo atributo de um monstro que a gente controla ou que esteja no cemitério dele. E se fizer, equipe o alvo no bicho que você invocou e compre uma carta. Basicamente, ele tá no campo, o cara tem algum monstro no campo e ou cemitério, o Link pode dar efeito, dá alvo em um monstro que você controla, podendo ser ele mesmo, e aí vai invocar um Plunder do extra e equipar o bicho que sofreu alvo no Plunder que foi invocado.
certo? E aí você compra uma carta na resolução. Então esse efeito toma Ash, por exemplo, porque é tudo parte do mesmo efeito. Essa é a principal parada do bicho. É um efeito bem simples, não é um efeito que põe vantagem, não é um efeito que pega a carta, que invoca o bicho do deck. Por que ele é tão bom então, não é mesmo? Bom, estabelecendo esse bicho e o porquê ele é o mais importante, a gente vai nas cartas que fazem ele. Porque a gente tem aqui, por exemplo, dos monstros main deck, o Whitebeard é o melhor. Então, alguns Plunder compartilham do mesmo efeito do Link. O Whitebeard é um dele. Além do White, você tem aqui o Redbeard. Os dois compartilham do mesmo efeito, tá? Que se durante o turno do oponente somente, esse bicho aqui ele pode fazer no teu turno, mas esses dois são no turno do oponente, eles podem fazer a mesma coisa. Special Summon um Plunder do teu extra deck, no caso é esse aqui, né? Special Summon dá alvo em um bicho ali teu, e aí você vai invocar um Plunder do extra deck, equipar o bicho do campo no bicho que você invocou, e só isso. Eles compartilham desse efeito, tá? Então eles fazem isso no turno do oponente, o que pode vir a ser relevante. Além disso, você tem os efeitos separados, né? Então o White, por exemplo, se ele é mandado da mão ou cemitério, da mão ou campo pro cemitério, ele invoca um Plunder do deck, o que é muito bom, por isso que ele é o melhor de todos. Basta ele ser mandado da mão ou campo pro cemitério de qualquer forma. Por isso que usar Runic com Hugging, por exemplo, aqui, pra buscar a Fountain, é muito bom, porque se você descarta esse cara, GG. E a mecânica do Plunder interage descartando algumas cartas tuas, tá? Então meio que eles têm essa parada. Eles vão fazer efeito no cemitério, tá bom? O outro bichinho, que é esse cara aqui, como eu já falei dele, ele tem um primeiro efeito igual do Link, igual do White, mas se ele cai no cemitério, da mão ou do campo, ele pode dar alvo em um Plunder que você controla e se equipar nele. Pronto, só isso o efeito que ele tem. Concluindo os monstros, a Golden Hair é muito importante também. Ela tem dois efeitos muito bons, porque aí é que entra o volume e o Special Summon dos bichos, né? Porque ele pode mandar um outro Plunder card da tua mão pro cemitério ou Face Up do campo pro cemitério. E aí você faz Special Summon da Golden Hair da tua mão. Então na mão ela se invoca. Só que no cemitério você pode descartar qualquer carta. Se ela estiver no cemitério você descarta qualquer carta e a Golden Hair volta do cemitério. Então ela é muito boa nesse sentido, né? Ela joga um bicho da tua mão ou do campo fora, se invoca, e você joga ela pro cemitério, no cemitério ela dá efeito de descartar qualquer carta e se invoca também. Então ela é muito boa nesse sentido. Então, carta maneira. Além disso, você tem esse carinha aqui que tem um efeito bem simples. Se você controla um Plunder, ele se invoca da mão, e aí se ele é enviado da mão ou campo pro cemitério, você vai poder descartar uma carta e comprar uma carta. Tá? Basicamente esses são os monstros. E por fim, o monstro mais recente do deck na verdade, antes do Jordi, o mais recente era esse aqui, né? Que é o Black Eyes, que você vai escolher um Plunder no teu cemitério, você vai adicionar o Plunder do cemitério para tua mão e invocar o Black Eyes da tua mão. Isso é muito bom. Além disso, ele tem outro efeito, que se ele é enviado da mão ou campo pro cemitério, ele vai poder escolher um monstro Plunder que está equipado e invocar ele em posição de defesa. Então você não pode invocar o Link, tem que invocar em posição de defesa. Esses são os monstros de main deck, tá? Então, como vocês puderam ver, eles têm essa interação, trigam quando são mandados da mão ou campo pro cemitério, porque você linka, sinca e tal. Alguns fazem summon de Plunder do extra deck e tudo, e como você pode ver, o volume dele não é tão alto. E por o volume dele não ser tão alto, de monstros que você põe no campo, você acaba não fazendo os summons dos monstros aqui por meios convencionais. Você não vai fazer um Exceed, geralmente, com dois nível 4 um em cima do outro, porque aí falta cartas pra você fazer outras jogadas. Você não vai fazer um Synchro usando um Thunder e um não Thunder, porque aí falta cartas pra você continuar a fazer mais jogadas. Por isso que é melhor você fazer o Link, porque o Link vai poder se equipar e invocar qualquer um do teu extra deck, sem precisar ser um bicho específico ali, tá ligado? E ainda compra carta no processo, tá? Só que aí você consegue ver que tem uma clara coisa ruim aí. Eu só posso fazer essa burlada de mecânica se o cara tiver o atributo que me é viável. Então eu tenho um monstro de luz, que é o Fusão, Dark, que é o Exceed, Fogo, que é o Synchro, e esse outro Terra, que também é Synchro. Então, e o Água, que é o próprio Link, mas geralmente é ele que vai dar o efeito. Então, o cara tem que ter o atributo que é compatível com a situação no momento, que é muito ruim mesmo. Se eu jogo contra um Virtual World, o cara só vai ter os bichinhos Terra, Vento e tal, e o cara não quiser, ele nem põe luz no campo, ele não põe Dark no campo, ele me dibra completamente. Aí é que entra o pulo do gato, que é o Jordi El Niño. El Niño, ele é muito bom. Basicamente ele é um pêndulo, um Synchro, né? E ele é feito com os monstros normais, né? Cadê? É um bicho normal, que é feito com Thunder, mas não Thunder. Simplesmente um 5/8 normal. Dois efeitos ele tem. No campo, ele tem um efeito de pseudo-interação, né? Porque se ele estiver no campo, porque o cara tem um bicho terra e você conseguiu invocar ele, por exemplo, se o oponente faz Special Summon de monstros, você pode adicionar um Plunder card do deck pra tua mão. Ele não precisa estar equipado, ele só adiciona. Mas se esse card está equipado com um Plunder card, você pode Special Summon um Plunder do teu deck.
Esse efeito eventualmente você vai usar, mas não é o principal. O principal efeito dele é o seguinte: você pode escolher um Plunder monstro, um Plunder Patrol card no teu cemitério, adiciona pra tua mão, e aí você coloca o Jordi do campo na tua Pendulum Zone. Simplesmente, tá? Então você fez um 5/8 pra pegar um bicho do cemitério pra mão, que você usou pra fazer o Jordi, não faz muito sentido, mas é aí que entra a beleza desse suporte, que é o efeito pêndulo dele, o efeito escala, porque ele vai poder declarar um atributo, retornar essa carta, o Jordi, da Pendulum Zone, pro extra deck, e aí você faz special summon de um Token Plunder em ambos os lados. Esse token, inclusive, é um Plunder e é nível 4. E aí você faz um token em cada lado, escolhendo o atributo. Então agora você pode escolher o atributo do monstro que você quer invocar, porque você vai dar o monstro pro oponente, entende? Então o Jordi faz isso, simplesmente isso. Essa é a beleza dessa carta. Ele corrige tudo. Ele é muito bom pro deck. Tá. Então você consegue colocar o atributo pro cara e você agora tem garantidamente uma jogada pra fazer. Os atributos do deck do cara pouco importam, na verdade importam sim ainda, tá? Mas soma, porque você consegue fazer alguma coisa early, coisa que você não conseguia fazer antes. Ele é um puta suporte, tá? Puta suporte. Agora que eu te apresentei um pouquinho, né, eu vou pular um pouco os barcos e vou falar dos barcos agora no replay. Eu vou mostrar um replay aqui pra poder ficar um pouco mais dinâmico aqui pra gente poder entender melhor. Eu peguei uma mão aleatória e o Plunder, a gente tem que entender o seguinte, tá? Ele não é um deck que constrói jogada com uma carta, como eu disse antes. Então depende muito das combinações de cartas. E o Runic é um deck que também precisa, porque o Runic sozinho não constrói nada. Ele vai colocar, ativar spell, fazer a hug, descartar uma carta, pegar o campo, torcer para ter um monte de carta Plunder para ativar, de preferência que sejam produtivas, e comprar mais um monte de carta. E ter as Runic Spell na mão para interagir com o oponente, e comprar mais um monte de carta. Ou seja, se precisa comprar um monte de carta para fazer a jogada, depende muito das cartas que vem na tua mão, entende? Então é muito difícil mostrar um combo fixo desse deck, saca? O importante é entender o core do deck, que é o Plunder, que é a engine fixa, porque as jogadas de Runic são muito variáveis, depende muito do que você compra, e você usa justamente para comprar cartas, tá? Enfim, então eu abri aqui com o Normal Summon do White Bear e o Special Summon qualquer. Podia ser a Golden Hair, por exemplo, descartando o White e chegar na mesma coisa. Então, dei o Normal Summon, vou fazer Special desse bichinho na mão, junta os dois, faz aqui o Jordi. Porque foi um Thunder e um não Thunder, nível 4. Dá efeito do White Bear, foi enviado do campo cemitério, invoca o Golden Hair. Agora eu vou dar efeito do Jordi, é o Neo no campo, pegar um bicho do cemitério pra mão, né, uma carta Plunder, e aí coloca o Jordi na escala. O Jordi é feito, volta pro extra deck e cria um token pra cada lado declarando um atributo. Nesse caso, geralmente esse atributo vai ser o atributo de luz, tá? Light. Você declara Light pro cara. Agora eu tenho simplesmente aqui, Thunder, não Thunder, posso fazer a minha parada, quer dizer... Foda-se, né? Eu tenho um Plunder e um outro bicho. Fiz o link, vou dar efeito do link então, vou poder equipar e invocar um bicho de luz, porque o oponente controla um monstro de luz. E aí eu compro uma carta, com o efeito do link. Tinha que comprar uma carta, mas eu não comprei porque eu sou burro, tá? Com o efeito do link. Beleza, é isso. E o que o barco de luz faz? Basicamente, ele é a interação de negação de monstros, porque os barcos interagem com o oponente, cada um com uma coisa diferente, né? No caso desse barco aqui, que é a fusão de luz, ele é feito de... Ele pode ser feito com uma spell, tá? Tem uma spell que faz fusão no deck, mas ela é ruim, então você vai preferir fazer desse jeito. Durante a main phase, dois efeitos. Durante a main phase, você pode special summon um Plunder monstro que tá na face-up na tua spell Trap Zone, tá? Então, isso aqui que eu fiz é bom porque quando passar o turno, eu vou dar o efeito dele, eu posso invocar esse bicho pro campo. Quando eu fizer isso, eu invocar esse bicho pro campo aqui, ele vai estar vivo no turno do oponente, porque o efeito dele é quick. E aí eu posso dar efeito dele de novo, equipar, invocar outro bicho do extra deck e comprar uma carta. Claro que aí esse segundo bicho depende do atributo que o cara tem, porque eu dei um token luz pra ele. Eu não posso invocar outro luz porque o efeito dele é hard once por turn. Então é interessante que eu invoque um outro atributo, mas eu posso invocar, tá? Então é interessante por causa disso. Além disso, quando o oponente ativa um efeito de monstro, Quick Effect, você pode descartar um Plunder Patrol card, custo, negue a ativação e se fizer destrua. Ponto. Esse é o principal efeito dele. Eu nego o efeito de monstro, descartando uma carta Plunder e destruo ela. Só que, se esse card está equipado com um Plunder Patrol Card, eu posso adicionar um Plunder Card do deck para minha mão. Então eu ainda faço um plus, repondo a carta que eu descartei. E os Exceeds têm essa propriedade, tá? Eles precisam descartar uma carta Plunder para fazer uma ação. Pra gente poder entrar um pouco aqui no balaio, vamos aproveitar e engatar e falar então do Exceed, que é o bicho preto, que ele... você faz ele igual das outras formas, né? Se o cara tiver um bicho Dark no campo ou cemitério, você pode fazer esse bicho preto. E aí ele tem um efeito que é o seguinte: descarta um Plunder Patrol Card e escolha um effect monstro que a gente controla. Bana-o, simplesmente.
Só que aí você vai poder adicionar uma Spell ou Trap Plunder do deck pra tua mão, tá? É um efeito bom, só que não é quick, necessariamente. Pra ele ser quick, pra esse efeito ser quick, ele tem que estar equipado com uma carta Plunder. Então se ele está equipado com uma carta Plunder, esse efeito é quick. E aí sim é uma interação, que eu descarto o monstro Plunder, descarto uma carta qualquer, Plunder, né, no caso, do alvo e um bicho do cara, bano e busco uma Spell ou Trap Plunder, tá? Isso é bom, repõe a mão, é interessante. É um efeito muito bom. Além disso, ele tem um outro efeito, que se ele é feito com 2 monstros nível 4 normal, né? Se ele for destruído, você detacha no lugar. Porque como os Plunder vão invocar o bicho do extra deck sem materiais embaixo, o efeito dele não é efeito vinculado aos materiais Exceeds. Por isso que esse efeito é, foda-se, só pra dizer que tem, se proteger. Geralmente você não vai conseguir, mas esse é o bicho Dark. Além disso, você tem o bicho de fogo, que ele é feito com Tanner 1 ou mais não Tanners. Todo Fiend que você controla ganha 500 de ataque, e você pode descartar uma carta Plunder e dar alvo em uma Spell Trap que o oponente controla como custo. Bana, e você pode adicionar um Plunder Patrol monstro do deck pra tua mão, tá? E esse efeito é quick somente se você tiver uma equipe nele. Então, o bicho bane monstro do cara, descartando uma carta Plunder, bane monstro e busca Spell Trap. Esse bicho bane Spell Trap, descartando carta Plunder e adiciona monstro Plunder, tá? Então, eles se complementam aí. Então, essas são as cartas Plunder do deck, né? O link que você vai usar para poder chegar nos outros bichos, que são as tuas interações. Esse link é genérico e é quick, você pode fazer no teu turno e no turno do cara. A fusão serve para interagir negando efeito de monstros e invocando de volta o piratinha da tua Spell Trap Zone pro campo para dar efeito de novo, se equipar, comprar carta e invocar outro bicho. O Exceed para banir monstros, o Synchro para poder banir Spell Traps e o Jordin para deixar você fazer isso o mais cedo possível. Porque se você olhou nessa jogada que eu acabei de fazer aqui, eu eu conseguiria fazer a mesma coisa. Normal Summon White Special Blue, faz o link direto, o link é feito, equipe invoca o bicho branco, entende? Eu poderia fazer isso, mas para isso o cara tinha que ter um monstro luz. Então o Jordi serve para você fazer uma volta e fazer uma jogada que você poderia fazer lá atrás. Mas você não pode porque é a deficiência do Plunder, tem que ter um bicho do atributo que você precisa, tá? Então essa é a grande questão. Eu vou mostrar uma outra jogadinha aqui, que essa jogadinha ela envolve mais cartas, tá? Porque como eu disse que o deck é um deck de combo, precisa de combinação de cartas, a gente vai pegar algumas cartas Plunder qualquer aqui, tá? Eu não vou usar elas para poder invocar, mas é que o descarte precisa ser Plunder. Então a gente vai fazer uma jogada um pouquinho diferente aqui. Eu preciso do Normal Summon do White Special do Blue também, tá? junto. Faço aqui o Jordi Elninho de novo. Dá efeito do White, invoca o Golden Hair. Jordi efeito, pega aí um bicho do cemitério pra mão, vai pra escala. Efeito na escala, estoura, volta pro extra, cria um token em cada lado. Só que aqui eu declarei Dark, tá? Porque eu tenho muita carta Plunder na minha mão. Declarei Dark e eu vou fazer uma jogada mais combo pra cima, né? Fiz o link aqui, link é feito, pode invocar um bicho Dark do meu extra deck então, e se equipar, e comprar uma carta. Mas eu não comprei porque eu não quero que a carta faça diferença na jogada, né? Então, dá o efeito agora do Exceed, pra poder descartar uma carta Plunder, porque eu posso fazer isso, e bano o bicho do cara, que é um bicho Dark, tá? Posso banir o bicho Dark pra quê? Pra eu poder transformar a carta Plunder que eu peguei ali atrás, né, com o efeito do Jordi pra minha mão, e transformar ela no campo. O campo, eu não falei o efeito dele ainda, ele tem 2 efeitos, né? 3 na verdade. Plunder Patrol, que você controla ganha 500 de ataque pra cada Plunder Patrol na Spell Trap Zone, tá? Além disso, você pode descartar uma carta como custo, adicione um Plunder Patrol card do deck pra tua mão. Triga Plunder, descarta a carta morta e busca qualquer carta do teu deck pra tua mão. Além disso, se ela tá no teu cemitério, você pode escolher um Plunder Patrol card na tua Spell Trap Zone. Sete o campo e se fizer, retorne o alvo pra tua mão, tá? É isso. Aqui eu vou dar o efeito dele, vou descartar a carta extra que tem na minha mão, que é o Kaiju, e vou poder buscar o Black Eyes, o Corvo. Vou dar o efeito do Corvo então, pra poder pegar um bicho do cemitério aí pra minha mão e invocar ele. Tranquilo. Golden Hair no cemitério então, descarta essa carta que o Corvo pegou, invoco ela, e aqui eu posso fazer um outro bicho, né? Um outro Link, por exemplo. Se eu quiser eu posso fazer outro bicho direto e tal, mas nesse caso eu optei por fazer o Link. Acabou a jogada. Acabou a jogada. Vou dar efeito dele. Quando chegar no turno do cara, aí depende, né? Porque depende dos atributos. Mas quando chegar no turno do cara, eu vou poder fazer, por exemplo, a fusão, se o cara tiver monstro de luz. Pode ser um Despier, por exemplo. Pode ser um Uranic. Pode ser. Tem deck que usam luz. Então, se acontecer e tiver um deck mais de luz, você pode fazer essa jogada, que é melhor, tá ligado? Porque você sabe que o cara vai ter um monte de luz. Se ele não tiver, você faz outra jogada, que é econômica, e você põe esse bicho cedo. Depende muito da matchup. Se for contra deck de trap, você pode colocar o bicho de fogo, dar um token de fogo pro cara, por exemplo. É interessante. Enfim, nesse caso, supondo que o cara tem um monte de luz no campo ou no cemitério, o cara me deu um Veil ou algo do tipo, eu posso fazer o barco de luz, e aí
eu compro uma carta. Eu não comprei pra não fazer diferença, né? Aí o meu Exceed pode dar efeito. Descarta um bicho Plunder, por isso que esse cara tava na minha mão, tá? Só por isso. E pega uma Spell Trap Plunder. Beleza. Só que esse bicho que eu descartei tem efeito no cemitério. Ele se equipa em um bicho. Aí eu equipei na fusão. Agora a fusão vai dar efeito. E eu posso invocar um bicho aqui. Eu invoquei esse cara. Já que o Link já deu efeito invocando a fusão, eu invoquei esse cara. E aí, o Synchro, a fusão, perdão, continua negando efeito de monstro. Eu posso negar efeito de um monstro, descartar uma carta e buscar uma carta Plunder porque ele tá equipado. E esse cara pode virar outro bicho. Se o cara tiver outro atributo, eu posso invocar outro bicho. Outro Dark, outro Luz ou um Fogo, tá? Então é uma jogada um pouco mais big, que pede um pouco mais de carta, mas não é nem pra você colocar as cartas no campo. É carta que você precisa descartar pra esses bichos, tá? Que é ideal que você setupe bicho com descarte na mão. Beleza. Isso serve pra poder falar do Plunder. Beleza? Então agora eu quero falar um pouquinho mais da decklist. Um pouquinho mesmo. A gente vai chegar nos Runic aqui. Por que Runic é bom? Na verdade o Plunder precisa ser usado, é ideal, é interessante que ele seja usado com qualquer engine que consiga colocar bichos no campo de maneira meio que independente. E que te ajudem também, que não sejam só colocar bicho no campo, que te ajudem de maneira independente. O Brave consegue te ajudar colocando um Omni Negate no campo e colocando um volume de bichos, Dracoback, Going Second e tal, então o Plunder é uma engine muito, o Plunder não, né? O Brave Token é uma engine muito produtiva e elas podem ser metade do teu Link, porque um Plunder com qualquer bicho vira o Link. Então o Brave é muito produtivo nesse sentido. Só que os Runic também são. E para esse formato, o Mix optou por usar esse deck. Um detalhe que é importante é que esse deck ele é muito pouco explosivo no early. O Plunder, né? Como você pode ver, uma jogada que tinha 4 cartas na mão não virou nada agressivo, tá ligado? O ponto é, começa a snowballar. Chega um ponto que começa a snowballar. Começa a ficar melhor pra você. O jogo precisa demorar. E os Runic te ajudam a fazer o jogo demorar. Minando o recurso do cara, banhando as cartas do topo deck dele, minando os recursos do campo dele e comprando cartas pra você, né? O Plunder já é um deck que degringola normalmente, que já snowbola normalmente. Os Runic te ajudam a fazer isso de maneira melhor ainda, enquanto podem colocar metade de um bicho no campo e enquanto tem cartas boas de interação, como o Freezing, o Flash, o Típico, qualquer uma, o Destruction. Então são cartas bem boas, tá? Bem boas. Por isso que o Runic é usado. Só que é muito difícil você fazer uma jogada de combo usando os Runic, porque depende muito. Depende muito da carta que você tem, depende do que você vai fazer. Você pode fazer, por exemplo, ter um bicho 4 aqui, que não seja, que seja Tanner, por exemplo, usar o bicho 4 com a Hugging, por exemplo. Hugging, essa que já entrou, já descartou, já buscou o campo e tal, e você pode fazer um Coral Dragon. Esse Coral Dragon com outra carta Runic consegue fazer, por exemplo, é jogada que você não tem 2 Plunder, né? Então você consegue ter um Plunder Tanner, seja Golden Hair ou White, junto com a Hugging, e aí você transforma em Coral Dragon, tá? Aí você dá outro Spell Runic, invoca mais um nível 2 pro campo, e usa o nível 2 com Coral Dragon pra fazer o Jordi. Aí você conecta a engine, né? Você conecta a parada fazendo com que uma carta que não tinha direto uma jogada Plunder virar uma jogada Plunder com um atributo correto, que é passando pelo Jordi e dando um atributo pro cara. Jordi é esse aqui, né? O barco errado. Tem essas minúcias que você pode fazer, tá? Mas enfim, no geral é isso. Um detalhe que é importante aqui, né? É que o Mix, por exemplo, usou a engine de Kaiju. Tá? A engine de Kaiju é interessante, já fiz um vídeo sobre o momento do formato, Kashira, blá blá blá, blá blá blá. E aí ele usou o Slumber. O Slumber, ele é bem versátil, tá? Ele é um descarte, seja para Golden Hair, seja para as cartas Runic, né? Para Hugging no começo do jogo, porque no outro turno, depois que o Slumber foi pro cemitério, você pode banir ela de lá e buscar um Kaiju e dar o Kaiju pro cara. Se isso não acontecer e o Slumber tá na tua mão, olha, carta Going Second. Os Runic tem essa propriedade, né? Tem algumas cartinhas Going Second ali, que tem efeitos Going Second. E o Slumber da Hijack Dark Hole, que são cartas bem populares no deck da galera, né? O Hijack e o Dark Hole. E aí você tem um Slumber que tem essa versatilidade. Fez muito sentido, né? O ponto do jogo faz sentido usar Kaiju, o ponto do jogo faz sentido usar Hijack e Dark Hole, e unindo isso, você tem cartas que são até descartes bons, né? O Slumber é até um descarte maneiro, se você estiver jogando com seja o Golden Hair ou seja com os Runic, né? Então é interessante. E o último detalhe que eu quero frisar nessa decklist é a filha da putagem aqui do Rivalry, né? Porque o Mix usou o Rivalry de main deck, e qual é uma das ideias? Kaiju no cara, boom, Rivalry. É uma jogada. Jordi cria token pra você. Você faz Jordi, cria o token pra você ir pro oponente e tá com o Rivalry na mão, tá? E lembrando, os Runic precisa de um monte de carta, você vai gastar a tua mão inteira pra fazer tua play, tá? Porque você quer trocar as cartas da tua mão por outras, até chegar no que você quer. Então você vai poder dar o token pro cara, faz o teu bicho de luz lá, por exemplo, faz um Dark, sei lá, qualquer porra, e flipa o Rivalry. E aí, obviamente, você vai dar o tipo que tá indo pro cara é Fiend, que é o tipo do token, tá ligado?
E aí o cara, se tiver de Kashira, não consegue invocar nada, se tiver de, sei lá, qualquer deck não consegue invocar nada. Despa e tal, tá ligado? Então você dá um lockzinho no oponente usando tua engine se você comprar o Rivalry. O que faz sentido, é interessante. Contact City te ajuda nisso, e é por isso que o Mix tá usando esse tipo de carta, né? Mas enfim, esse deck de Plunder é um dos decks mais dinâmicos do jogo. É um dos decks que snowbola melhor no jogo, só que é um dos decks que tem muitas deficiências mesmo, mas tem muitos méritos, tem muitos pontos legais no deck, ele é bem dinâmico, cada mão é uma mão, é um deck complicado de usar, porque ele é fraco, tirar valor dele é complicado, mas quando você começa a tirar valor e snowbolar, ele te premia muito se você fizer a jogada boa, se você souber o que você está fazendo, entendeu? Então esse deck é bem maneiro mesmo, Plunder Patrol, arroi! Mas tá aí, clã, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tomara que essa música não me dê copyright, tomara que não dê.